No capítulo de hoje de Força de Mulher, Sarp pede uma nova chance para Bahar e ela diz que não pode continuar tratando ele mal cada vez que se veem. Arif segue desiludido em sua relação com Bahar, enquanto Yusuf humilha Bahar, dizendo para ela se afastar de Arif que ele já encontrou uma mulher melhor, mais bonita e mais capacitada do que Bahar. Bahar não se surpreende e pergunta se a advogada que Arif chama por irmã. Yusuf fica surpreendido com tal revelação. Logo depois, Seita e Bahar acabam fazendo as pazes. E Seida revela que não poderia deixar de ser amiga de Bahar, pois ela ama mais que tudo. Olá, bem-vindos ao canal. Antes de começar o resumo completo, deixe abaixo nos comentários de onde vem a sua audiência para Força de Mulher, escrevendo seu nome e de que parte do Brasil você assiste a essa maravilhosa série. E vamos agora ao resumo completo. O capítulo começa com Bahar e Sarp caminhando pelas ruas. Bahar pergunta o que Sarp fará com o dinheiro destinado para a festa de Duruk. Ela pede para que ele não gaste todo o dinheiro comprando coisas inúteis para Duruk e Nissan. Sarp diz que tudo bem, então Bahar para e pede para que Sarp lhe escute. Bahar diz que não pode continuar desse jeito, tratando mal Sarp cada vez que eles estão juntos. Sarp diz que entende a situação de Bahar, então ela fala que não pode mais ter um relacionamento com ele sem pensar em Piril e em Sirim. Ela também culpa por todos esses anos longe da família. Bahar diz que sabe que Sarp não tem culpa de tudo, que ele foi a vítima na maior parte das vezes. Porém, ela não consegue entender por que ele realmente não procurou pela família, por que não buscou a ajuda da polícia, embora estivesse sendo perseguido por Nezir. Ela também acha que ele se conformou com Piril e formou uma família rápida demais, coisa que ela jamais faria em seu lugar. Bahar diz que se Sarp tivesse aparecido ou mandado algum amigo para buscar ela em Duruk, Bahar teria fugido com Sarp para qualquer lugar, e tudo seria mudado, e eles estariam juntos até hoje. Sarp então começa a chorar e diz entender todo o lado de Bahar. Ela afirma que vai continuar gostando de Sarp como pai de seus filhos, mas não mais como marido. Os dois se abraçam e Sarp pede uma nova chance para demonstrar toda a verdade a Bahar. E ela diz que somente depois de confrontá-lo junto de Sirim, ela poderá tirar todas as suas dúvidas. Logo vem pensamentos de momentos felizes que os dois compartilharam no passado. Bahar apenas chora pensando que os dois poderiam ser uma família feliz até hoje caso Sarp tivesse agido com mais prudência. Enquanto isso, Sirim foi ao banco e deu a Inver todo o dinheiro que ela retirou de sua conta para Inver devolver a Sarp. Sarp, que havia ido buscar Nissan e Duruk no colégio, pergunta aos meninos como foi o dia. Nissan fica calada e Duruk diz que chorou por saber que seu pai não irá mais morar com eles. Sarp diz para os filhos que sempre estará com eles e que em breve eles terão um quarto em sua nova casa. Ele também diz que Duruk terá sua festa de circuncisão e o menino se alegra. Sarp pede para que Nissan entre, pois ele irá ao mercado com Duruk comprar algumas coisas para a festa. Nissan entra e Envy logo mostra para sua neta a nova lava-louças que ele comprou. Eles logo estreiam colocando alguns pratos sujos para que fiquem limpos. Enquanto isso, Bahar está caminhando até o apartamento de Seida. No caminho, ela passa em frente à cafeteria de Arif e Yusuf é quem está atendendo. Ele diz alguns desaforos para Bahar e diz para ela não procurar seu filho para que deixe Arif em paz, pois ela só sabe trazer problemas para Arif. Bahar tenta ignorar Yusuf. Bahar chega até as escadas e ela dá de cara com Arif, que estava saindo. Ele dá bom dia e pergunta se Bahar está procurando por Seida, pois ela não está em casa, foi ensaiar na boate e logo vai embora. Bahar e Arif pensam nos momentos lindos que eles passaram no passado, na festa de casamento de Seida. Enquanto Bahar vai embora, Munir se aproxima
Ele vai até a cafeteria de Arif e pergunta se há algum apartamento vago na região. Yusuf diz que ele tem que tratar com Arif e Munir pergunta para Arif, que diz que sim, há um apartamento vago. E ele olha para cima, o apartamento que fica acima do apartamento de Bahar. Munir pede para olhar e fotografar. Então Yusuf imediatamente leva Munir até o local. Chegando lá, Munir acha o local muito sujo e pretende fotografar para perguntar se Sarp quer ou não. Enquanto isso, Seid observa toda a movimentação e vê Yusuf tentando negociar o apartamento com Munir a todo custo. Bahar resolve fazer uma ligação para Seid, que atende, e Bahar pergunta se pode falar pessoalmente com ela. Seid diz que sim. Bahar então volta para o apartamento para se encontrar com Seid. Mais uma vez, Yusuf começa a atormentar Bahar. Ele diz que Bahar deve deixar de passar por aquele local para ver Arif. Bahar diz que não quer nada com Arif, então Yusuf diz que é mentira, que Arif agora está com outra mulher. Ele está totalmente encantado por uma advogada, que é muito bonita, elegante e muito capacitada. Uma mulher cheia de estudos e com um ótimo emprego, diferente de Bahar. Ele diz que Arif está completamente apaixonado por Kismet, então Bahar surpreende Yusuf, dizendo que já ouviu Arif chamá-la de irmã, e segue adiante até o apartamento de Seid. Chegando lá, Bahar e Seid logo fazem as pazes, pois não aguentam ficar brigadas por muito tempo. Seid diz que sentiu muito falta de sua amiga e Bahar também. Seid logo pergunta se Bahar já pretende voltar e ela diz que sim. Seid pergunta se Sarp também irá voltar e Bahar fala que não, somente ela, Nissan e Duruk. Seid diz que no momento não pretende voltar para a cafeteria de Henry e dá a notícia que ela e Bahar logo terão novos vizinhos. Seid diz que estava sentindo muitas saudades de Bahar e pede desculpas, mas acredita que ela deve voltar com Arif e esquecer Sarp. Bahar diz que está com Sarp momentaneamente para que as crianças se sintam melhor. Ela então diz que espera que os novos vizinhos sejam pessoas toleráveis. E ela abraça Seid, dizendo que estará lá para apoiá-la no que ela decidir, caso queira voltar para a boate ou voltar para a cafeteria. Seid agradece o apoio da amiga. Enquanto isso, Sarp está em uma reunião com Munir. Munir mostra as fotos do local e diz que está uma verdadeira bagunça. Realmente está um lixo. Você não gostaria de morar em um lugar como aquele. Sarp diz que é a única opção, pois assim estaria ao lado de seus filhos. Mas ele concorda, dizendo que o local é um verdadeiro lixo. Porém, ele faria tudo para ficar ao lado de seus filhos e de Bahar também, então esse lugar acabaria se tornando especial. Porém, Sarp vê um problema. Arif jamais assinaria o contrato. Então Munir fala que o contrato fica por conta de Yusuf, e ainda diz mais: o homem é fissurado em dinheiro. Então, talvez não haveria problemas caso Sarp pagasse os 6 meses adiantados como ele planeja. Sarp então decide que vai fazer exatamente assim. O contrato de aluguel será feito com o próprio Yusuf, de forma que Arif não possa convencer o pai a expulsá-lo do local. Munir então diz que ajudará Sarp com o que ele precisar para sua mudança para aquele apartamento. Bahar e Seid estão saindo do apartamento quando Seid pergunta se Bahar vai ficar com Sarp ou com Arif. Bahar fala que, embora goste de Sarp, jamais poderia ter paz com ele, pois sempre que estivesse ao seu lado, pensaria em Piril e em Sirin, e jamais saberia a real verdade por trás de tudo isso. Ela também diz que ama Arif, mas o destino jamais os deixaria juntos. Seid pergunta o motivo e diz que ela ficaria com Arif caso estivesse no lugar de Bahar. E Bahar fala que, se fosse iniciar um relacionamento com Arif, seus filhos jamais o perdoariam por ter roubado o lugar de Sarp. Então ela seguirá solteira, tentando criar seus filhos da melhor forma como sempre fez até hoje.
Ela apenas quer focar no trabalho e se dedicar ao máximo que pode para criar Nissan e Duruk e transformá-los em gente de bem. Seida então fala que as crianças ficariam mais felizes caso a mãe também estivesse feliz ao lado de Arif, e Bahar fala que não é fácil. Portanto, ela decidiu que não vai ficar nem com Sarp e nem com Arif, e então muda de assunto. Bahar fala que passou em frente à loja onde Elis trabalhou e que Seida quebrou toda a vitrine. Bahar pediu desculpas e agradeceu à mulher por não ter prestado queixa e disse que em breve Seida terminaria de pagar por todo o estrago quando a mulher falou que já não devia mais nada, pois tudo já havia sido pago há muito tempo atrás. Bahar ficou confusa e perguntou a Seida como isso pode ter acontecido. Então Seida diz que não sabe como, pois Arif é o intermediário. As duas então suspeitam que Arif pode ter pago toda a dívida no lugar de Seida, porém Bahar precisa se apressar para pegar o seu ônibus e Seida fica pensativa, querendo saber se realmente Arif pagou toda a dívida em seu lugar. E esse foi um pouco do resumo de hoje do capítulo da série Força de Mulher. Para mais vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!